Olá, galerinha, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Zacarias Cordeiro. Sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História. A série é o 8º ano e o nosso tema é Independências na América Espanhola. Agitação política nas colônias. Em 1808, Napoleão ocupou a Espanha e nomeou seu irmão, José Bonaparte, como novo governante do país. Para tentar resistir aos franceses, discutir os rumos a serem tomados e exercer o poder na ausência do rei, um movimento popular espanhol organizou as chamadas juntas de governo. O clima de agitação política chegou às colônias hispano-americanas, nas mais diversas cidades como Buenos Aires, La Paz e Bogotá. Representantes das elites também passaram a se unir em juntas de governo. Com o tempo, especialmente a partir de 1810, as juntas começaram a juntar. A independência do México. O vice-reino da Espanha, onde se situa a área que corresponde aproximadamente ao México, era rica e populosa. Da América Espanhola, o principal descontentamento dos crioulos nos primeiros anos do século XIX referia-se ao controle rígido que a metrópole espanhola mantinha na região. Foram os crioulos que, de modo geral, lideraram as lutas de independência no México, aliados a grupos e mestiços. O movimento contra o domínio espanhol começou efetivamente no dia 16 de setembro de 1810. Liderados pelo padre Miguel Hidalgo, camponeses, indígenas e mestiços insurgiram-se no pequeno povoado de Dolores. Hidalgo, defensor das ideias liberais e conhecedor de textos de autores franceses e ingleses ligados ao iluminismo, defendia os interesses e as aspirações dos camponeses e dos grupos mais humildes da população. Ou seja, pessoal, cansados da ocupação espanhola, da submissão, a população local começou a se organizar para tentar tornar-se independente dessa metrópole. Então, a colônia vai começar a se insurgir buscando a sua independência. Okay? As independências na América Central. Em 1821, a Capitania-Geral da Guatemala, até então sob domínio espanhol, foi anexada pelo México recém-independente. 2 anos depois, a região rompeu com o governo do México e formou as Províncias Unidas da América Central. Em 1838, as Províncias Unidas fragmentaram-se em diversos países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Cuba e Porto Rico foram as duas últimas grandes áreas coloniais na América Espanhola a obter independência. Cuba, com sua grande produção de cana-de-açúcar, café e tabaco, em que se utilizava o trabalho escravo africano, era importante fonte de lucros
para a coroa espanhola. Como todos nós já sabemos, pessoal, a questão da escravidão é muito lucrativa para quem domina, ok? Porque os escravos vão trabalhar de graça, vão trabalhar sem receber nenhum valor sequer pelo seu trabalho. Então, eles são explorados até, vamos dizer assim, até o fim das suas vidas, apenas para garantir o lucro da coroas ou os seus donos, no caso, ok? Independências na América do Sul. Em julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, declararam formalmente a emancipação política. José de San Martín, governador da província de Mendoza, uniu-se às forças rebeldes e avançou em direção ao Peru e Chile, participando também da independência dessas colônias espanholas. No norte da América do Sul, a guerra pela independência era conduzida pelo venezuelano Simón Bolívar. Em 1819, após combater os espanhóis, Bolívar proclamou a independência da Gran Colômbia, Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. 3 anos depois, Antônio Sucre libertou o Peru e a Bolívia. E o caso do Uruguai. Em 1811, a banda oriental do vice-reino do Rio da Prata foi invadida pelos lusos brasileiros. Para libertar a região, o general José Gervásio Artigas uniu-se à Junta Revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu, expulsando os invasores. 4 anos depois, as tropas de Artigas também expulsaram os espanhóis da cidade. Então, vocês viram aí que para a conquista da independência, pessoal, geralmente ou quase sempre se faz necessário o uso de lutas e guerras, senão, de forma pacífica, não vai conseguir a sua independência, vai ficar sempre sob o domínio de alguém, se não se revoltar, não se rebelar, a população não lutar pela sua independência, jamais seriam independentes. Então, vocês viram aí que todos esses países da América, das chamadas Américas Norte, Sul e Central, eles vão conseguindo as independências graças às suas lutas, as lutas para a conquista da liberdade, ok? Indígenas e africanos na América independente. Para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Os novos governos nacionais consideram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia da sociedade. Em alguns países, os tributos cobrados dos povos indígenas foram restabelecidos para socorrer os cofres públicos. Em outros, campanhas militares foram organizadas para expulsar os nativos de suas terras. Então, a gente vê aí que os índios eram os verdadeiros donos das terras e chegaram os invasores, tomaram suas terras, obrigaram-os a trabalhar de graça para eles e ainda cobravam impostos desses nativos. Muita injustiça em cima de apenas um povo. Porque, pessoal, se a terra era deles, não fazia sentido que eles trabalhassem para os invasores e ainda pagassem impostos. Isso é muito, vamos dizer, revoltante, sem contar que eles sofriam castigos físicos
e até mesmo eram assassinados, exterminados. Ok? Os africanos na América independência. A mão de obra africana na América Espanhola esteve concentrada especialmente em Cuba. O sistema de plantation fez com que pelo menos 840 mil escravizados fossem levados para a ilha entre os anos de 1790 e 1870. Para termos uma ideia, a América Espanhola, como um todo, recebeu cerca de 1.660.000 indivíduos na condição de escravos entre os séculos XVI e XIX. O fato de a escravidão ter sido abolida somente em 1886 em Cuba pode mostrar a importância que essa forma de trabalho adquiriu na colônia. Vale lembrar que a escravidão africana foi menos presente no restante das colônias hipo-americanas, que contavam predominantemente com a mão de obra indígena. É importante ressaltar que os africanos e seus descendentes deixaram marcas na história da América Espanhola. Suas manifestações culturais, antes rejeitadas, contribuíram para a formação da identidade latino-americana. Então, vocês veem aí, pessoal, que mesmo sendo escravizados, os africanos, contribuíram na formação cultural das colônias na América, porque eles trouxeram muita bagagem cultural e assim foram implantando dentro das sociedades locais. Muito embora no início eles eram proibidos de qualquer manifestação cultural, música, dança, eles eram proibidos, mas mesmo assim eles conseguiram, com muita luta, implantar um pouco da sua cultura nas colônias onde eles estavam inseridos, ok? Bom, galerinha, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e vou pedir para que vocês façam a atividade da página 99, ok? Forte abraço e até a próxima. Tchau.